Louvado seja o Senhor. É com grande alegria que nós estamos aqui, tendo comunhão com tantas irmãs. E é claro, Deus está muito contente, porque Deus tem uma palavra para as irmãs de uma maneira muito especial. E nós esperamos, hoje e amanhã cedo, penetrar nesse encargo, nessa visão de temor ao Senhor, falar sobre as mulheres que temem ao Senhor. E é o quarto encontro das mulheres virtuosas, Então vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 31 e a partir do versículo 10 até o versículo 31, há uma porção muito preciosa da palavra de Deus que fala a respeito da mulher. E especificamente aqui fala da mulher virtuosa, não é? E é o encontro de mulheres virtuosas. Então, deve estar falando da gente, não é isso? Isso deve ser a nossa sensação, essa deve ser a nossa visão. Mas eu quero que os irmãs, vocês toquem no seguinte ponto. Nessa porção de 10 a 31, quando essa porção fala da mulher, começa falando mulher virtuosa. Quem achará, não é isso? Agora, no versículo 30, que está na conclusão dessa porção, diz o seguinte, na parte B: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então podemos ver de uma maneira bastante clara, por meio dessa porção, que mulher virtuosa e mulher que teme ao Senhor é uma coisa só. Estão profundamente conectadas. Os irmãos entenderam? Uma mulher virtuosa é uma mulher que teme ao Senhor. Uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher virtuosa. Mas qual é o caminho da vida que une esses dois pontos que nós mencionamos? É o que nós vamos ver hoje à noite e amanhã. Nós vamos entrar nessa linha sobre o temor do Senhor. E nós vamos entrar nisso passo a passo, sem pressa, porque nosso encargo diante do Senhor é levá-las, amadas irmãs, passo a passo, a serem uma mulher temente a Deus. Consequentemente, se tornarão mulheres virtuosas. Amém? Combinado? Nós vamos tocar muitos versículos. Eu gostaria que vocês daí acompanhassem bem esses versículos. Claro, se nós vamos falar da mulher, nós precisamos ver a mulher no projeto de Deus. Para poder compreender a mulher, nós precisamos chegar no projeto de Deus. E como nós podemos ver o projeto de Deus? Em Gênesis 1. Então, vamos ver versículos que conhecemos bem, mas que nós precisamos prestar atenção. Preste atenção, irmãs. Nosso intuito é conduzi-las passo a passo, tá bem? Então, tomem nota, vejam um ponto, porque tudo que nós vamos mencionar é de grande importância. Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Bom, nós vemos aqui Deus manifestando o seu desejo de criar o homem, e ele falou que o homem tinha uma característica: a imagem de Deus, a semelhança de Deus e o domínio. Agora, no versículo 27, nós vemos esse plano um pouco mais detalhado, que nesse projeto de Deus criar o homem, versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Opa! Aqui nós conseguimos já ter a primeira visão desse projeto
de Deus que se chama homem. Nesse projeto, nós vemos que Deus criou o homem da seguinte maneira: homem e mulher os criou. Então, amadas irmãs, mulheres, vocês foram criadas do plano de Deus, exatamente do jeito que Deus quis. Tá certo? E aí, no versículo 28, e diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí nós vemos a bênção de Deus para o homem e a mulher. Aqui diz: Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui mostra que a mulher tem uma missão juntamente com o homem, que é de ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar essa terra. Isso Deus falou para os dois, porque aqui diz: Deus os abençoou. Por que estou mencionando isso? Nós temos que saber por que nós fomos criados, certo? Esse fundamento é de grande importância para nós não recebermos a influência do mundo. O que o mundo pensa. Antes de tudo, nós precisamos saber o que Deus pensa. Qual é o plano de Deus para a mulher. Amém? Bom, aí em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, nos mostra como Deus formou o homem do pó da terra. E Deus havia dito para o homem para cultivar e guardar o jardim. Versículo 15. Mas no versículo 18 nós temos um sentimento muito especial. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é claro, quando Deus falou isso aqui, podemos ver em Gênesis 1, que o plano de Deus já era criar homem e mulher. Não era criar só o homem. Mas aqui ele está transmitindo um sentimento, tá? Qual é o sentimento? Primeiro sentimento: não é bom que o homem esteja só. Que esse homem que Deus criou teria um sentimento de necessidade. Esse homem teria um sentimento de necessidade. Eu preciso de alguém. Segundo, Deus diz: falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui nós podemos ver Deus se importando com o plano dele. Por que o homem precisa de uma auxiliadora? Porque Deus criou o homem e deu ao homem uma missão. Mas é uma missão que o homem não pode cumprir sozinho. Precisa de uma auxiliadora idônea. Estou tocando isso aqui para que nós penetremos no sentimento de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Nós temos que compreender o que Deus estava sentindo. Agora, Deus queria transmitir esse sentimento ao homem. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Aqui, amados irmãos, nós temos uma grande revelação. Que espécie de parceria, de cooperação Deus queria com o homem? Amadas irmãs, se nós ganharmos uma visão de que espécie de cooperação Deus quer conosco, nós vamos pular de alegria. Porque não é algo pequeno. Olha só, nessa parceria, nessa cooperação de Deus com o homem, ele trouxe ao homem todas as aves, todos os homens, todos os animais,
para ver como o homem lhe chamaria. É prerrogativa do Criador dar nome ao que ele cria, não é? Isso é prerrogativa do Criador. Mas, o que nós temos aqui? Deus criou e disse para o homem: olha só a profundidade dessa cooperação. Eu não vou dar nome. Eu estou pedindo que você dê o nome. O nome que você escolher vai ser esse aí. Deu ao homem uma prerrogativa que era dele. Você consegue ver a profundidade desse fato? Imagina Deus chamando você, amada irmã, diz assim: você é minha cooperadora. O negócio é o seguinte: faça o que você fizer, está feito e eu assino embaixo. Eu? É você mesmo. Consegue imaginar que grau de cooperação Deus quer do homem? E que responsabilidades Deus quer dar a nós? Não é algo sério? Faça que eu assino embaixo. Puxa, olha só, era isso que Deus tinha preparado para o homem. Então ele só começou, dá o nome, e o homem deu. Mas, quando o homem estava cumprindo essa tarefa, o homem sentiu algo. É isso que está no versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe seja idônea. Significa, quando ele estava cumprindo essa missão, teve um sentimento assim: se tivesse alguém para me ajudar aqui. Queria tanto ouvir uma sugestão. E aí, no versículo 21, nós vemos que Deus fez cair pesado sono sobre o homem, daí ele adormeceu. O Senhor tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que Deus tomara ao homem, transformou-o numa mulher, e daí, quando trouxe a mulher, daí o homem fez uma exclamação: esta afinal. Em outras palavras, assim, finalmente. Imagina a alegria. Olha, amadas irmãs, vocês são o que Deus criou, que o homem, ao olhar, diz assim: finalmente. Os homens estavam esperando por vocês. O homem pode não confessar, mas estava esperando. Não é verdade? Então, olha, vocês são muito especiais. Vocês são muito especiais. E tem um papel muito importante. Aqui fala de auxiliadora. E quando eu estou tocando nessa palavra auxiliadora, eu quero que você saiba que nós estamos tocando em princípios espirituais. Tá bem? Ela vale tanto para a vida familiar, como vale para a vida da igreja, né? Vale no convívio. Isso mostra a importância da mulher. Se aqui diz que Deus as criou como auxiliadora, significa que vocês têm uma tremenda responsabilidade e uma tremenda missão, que é de auxiliar. Auxiliar para que o plano de Deus seja cumprido. Auxiliar significa: sua opinião é importante, sua porção é importante, seu dom é importante, não é? Bom, aí eu quero pular para Gênesis 3. Eu quero pontuar algumas coisas para que, irmãs, vocês vejam algo que possa servir de um forte fundamento para andar no temor do Senhor. Então, olha, qual é a missão? Auxiliar.
essa é a missão. Daí, Gênesis 3, nós temos o registro da queda. No versículo 6, tem primeiro aquela conversa com a serpente. Daí no versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então nós podemos ver por que ela ficou abalada. Porque viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E ela, que deveria auxiliar o homem, foi o tropeço para o homem. Isso é um grave problema. Daí, abriram-se os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Então preste atenção, a mulher foi a causa da queda. Nós podemos olhar isso só como uma história, ou nós podemos ver aqui uma grande lição. Eu posso ser bênção, ou eu posso ser maldição. Eu posso ajudar, ou eu posso fazer tropeçar. Mulheres, vocês têm esse poder. Irmãs, vocês têm esse poder. A Bíblia registra o poder que vocês têm. Não é para ter medo de si mesma? Você não sabia da minha importância, mas é assim. E aí, quando ouviram a voz do Senhor, se esconderam, e o Senhor perguntou: onde estás? Mas, preste atenção, no versículo 9, chamou Deus ao homem, ele não chamou a mulher. Deus, ao acertar as contas, acertou as contas com o homem. Está vendo? Ele não chamou a mulher para acertar as contas, chamou o homem. Por quê? Porque o homem também não assumiu a posição que Deus lhe havia dado. Daí o Senhor perguntou, onde estás, etc, etc. Daí no versículo 12, o homem diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Daí o Senhor fala com a mulher: bom, que é isso que fizeste? Daí a mulher diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Preste atenção a essa palavra. A serpente me enganou. Você acha que a serpente desistiu de enganar? Desistiu? Não. Voltando à carga, quem a serpente vai tentar enganar? A mulher. Aí nós precisamos ter essa percepção, amadas irmãs. Tudo isso nós estamos pavimentando o caminho para a questão do temor do Senhor, tá? Estou mencionando isso para apontar princípios. Bom, daí o Senhor disse, visto tal, tal, tal. Daí o Senhor trata a questão com a serpente. Mas eu quero que vocês prestem atenção ao versículo 15. Quando o Senhor está falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher foi o instrumento que a serpente usou para fazer o homem tropeçar. Mas aqui há uma afirmação que eu sinto é de grande importância. E essa afirmação é: porém, inimizade entre ti e a mulher. A partir desse dia, o que Deus estabeleceu para a mulher, você, mulher, vai ser
a inimiga da serpente, para nunca mais cooperar com ela. Pelo contrário, você vai ser a inimiga. Diga para a irmã que está ao seu lado: sou a inimiga da serpente. Essa deve ser a nossa percepção. Mas é isso que está acontecendo? Aí que está a questão. Mas o Senhor disse, porém inimizade. Em outras palavras, a serpente é sua inimiga. Mas você é inimiga da serpente? Você acha que a serpente te ama? É só ler Gênesis 3 que você vai ter certeza que a serpente não lhe ama. Você tem que dizer, já caí na conversa antes. Daqui para frente, não. Eu sou inimiga da serpente. Os irmãos compreenderam? Nós estamos aqui tocando em princípios. Deus declarou inimizade entre vocês, irmãs, e a serpente. Lembrem-se disso. A serpente é sua inimiga. E você é inimiga da serpente. Amém? Bom. E é claro que teve as consequências. E a consequência, no versículo 16... E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Você pode dizer isso aqui é uma maldição para mim. Não, isso não é maldição, isso é proteção. Os irmãos compreendem? Isso é proteção. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. A mulher quando fica grávida, né? Daí tem enjoo, aí vomita e passa isso, aquilo lá. Depois aquele peso sofre. Mas eu faço a seguinte pergunta. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Tá. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Quando você estava na gravidez sofrendo, e depois quando deu à luz, teve a dor do parto, quem dentre vocês, por causa disso, passou a odiar mais a serpente? Parece que esqueceram da história, não é? E olha só essa afirmação, aquela afirmação do versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Claro, esse descendente se refere a Cristo. Mas, vamos aplicar de uma maneira prática. Você está para dar à luz um filho. Quem daí tem aquele sentimento? Esse meu filho vai ser inimigo da serpente. Parece que se esquece da história. E aí, o que acontece? Muitos entregam os filhos à serpente. Pelo fato de não conhecer os princípios que estão aqui. Bom, agora nós vamos em duas porções do Novo Testamento. Quero ainda reforçar, nós estamos pavimentando o caminho para entrar na questão do temor do Senhor. Bom, vamos ver primeiro 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Versículo 9. Da mesma sorte as mulheres em traje decente, etc, etc, etc. Versículo 10. Não para se ataviar para que se ataviem com modéstia e tal, não com cabeleira frisada, porém com boas obras.
olha aqui, ó. Eu quero aqui de novo mostrar aqui um certo princípio. Homem, aos varões, ele pede que orem. Orem para quê? Para ganhar encabeçamento. E as mulheres, se ataviem com modéstia, não ficar preocupado com o cabelo, mas porém com boas obras. Significa o quê? Em cumprir, ajudar a cumprir e a fazer a vontade de Deus. E aí entra no versículo 11 diz: a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Eu não vou entrar no mérito dos versículos 11 e 12, mas eu quero tocar os versículos 13 a 15, que entra no princípio, na base, no fundamento. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por que aqueles versículos anteriores? Paulo está dizendo por quê. Ele liga em Gênesis 3 a queda. Diz assim, é por causa daquilo. Então, tudo isso é proteção. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada, será salva, através da sua missão de mãe. Aquele que gera, aquela que gera. Se permanecer fé, amor, santificação, com bom senso. Então, existem coisas que Deus estabeleceu por causa da história, do que aconteceu em Gênesis. E Deus tem a sua razão para isso. Tá bem? Estou estabelecendo ainda os princípios. Agora, vamos ver 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Novamente, ele está citando aqui coisas ligadas a Gênesis. Preste atenção, a mulher foi feita para ser auxiliadora, não foi feita para ser cabeça. Os irmãos compreenderam? As mulheres foram criadas para serem auxiliadoras. Ser auxiliadora é alguma coisa mais baixa? Não. Não é. Tem que ver que homem e mulher se complementam. Mas alguém tem que estar à frente. Não é? Bom, e aí ele diz assim, o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Você vê como é que é a coisa? Existe uma certa ordem, mas são dependentes um do outro. Não são independentes. A mulher foi criada por causa do homem.
Mas o homem é nascido da mulher. Está vendo? A dependência um do outro. E depois diz assim, tudo vem de Deus. Amém? Tudo vem de Deus. Estou citando esses princípios, que são princípios básicos e são princípios estabelecidos por Deus. Tá? Agora, nós vamos entrar um pouco na questão do temor do Senhor. Nós vamos ler agora muitos versículos. Eu quero, irmãs, que vocês daí realmente prestem atenção em cada versículo. Cada versículo, quando fala do temor do Senhor, cita algo de grande importância ligado ao temor do Senhor. 2 Samuel 23, versículos 3 e 4. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Então, preste atenção na questão do temor do Senhor. Dominar no temor do Senhor. Certo? É como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Olha só, onde há temor do Senhor, o que é gerado. Tá? Amém. 2 Crônicas 19, versículos 6 a 9. Vede, por quê? Porque ele estabeleceu juízes no país. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, Ele está convosco. Eu quero que vocês vejam, naquela porção anterior, fala de dominar no temor do Senhor. Aqui fala sobre julgar. Versículo 7, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita Ele suborno. Versículo 9, deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Aquela porção de 2 Samuel que fala dominar é ligado à questão de reinar. Aqui é ligado a julgar. Tá? Bom, agora Jó 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Talvez eu deva falar um pouquinho mais sobre o que é o temor do Senhor primeiro, para que as irmãs tenham uma compreensão um pouco mais adequado sobre isso aí. Essa palavra temor carrega dentro de si o sentimento de respeito, reverência e medo.
Mas não o medo no seu aspecto negativo, mas é questão do medo no seu aspecto positivo. Uma vez, uma serva do Senhor, realmente muito íntima do Senhor, ela falou algo para nós. De uma maneira prática, temor do Senhor é você ter medo de entristecer a Deus, ter medo de ferir o coração de Deus, porque você o ama e o respeita. Você o honra. Não é medo no seu aspecto negativo de punição. É um medo no seu aspecto positivo. As irmãs compreenderam? Então, aqui diz, temor do Senhor é a sabedoria. Significa, quando nós temos tal atitude, nós temos sabedoria. A gente consegue ver as coisas como realmente são. E o resultado é apartar-se do mal. Por quê? Porque vê o dano que o mal causa. Tá certo? Bom, vamos para outro versículo. Salmo 19, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Salmo 36, 1. Esse é um versículo que fala no aspecto negativo, as pessoas que não têm o temor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui fala do ímpio. E nós estamos sabendo que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E aqui, olha só, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando diante dos nossos olhos não há temor de Deus, é porque a iniquidade está operando. Em outras palavras, nós não nos importamos com Deus. Nós não nos importamos com o que Deus sente. Quando há temor do Senhor, nós nos importamos com o que Deus sente. Amém? Bom. Tem um outro versículo que é Salmo 25, 12. Esse versículo é espetacular. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós sempre temos muitas dúvidas, né? Que caminho nós devemos escolher? Que decisão eu devo tomar? E aqui diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme ao Senhor, Deus vai mostrar. Não é maravilhoso? Tudo isso nós só estamos pavimentando o caminho ainda. Porque depois nós vamos entrar na parte que realmente a prática é viver isso aí, tá bem? Nós estamos tocando os pontos que nós sentimos de grande importância. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é maravilhoso? Se você teme ao Senhor,
Aqui diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. Eu espero que à medida que a gente vá mencionando esses versículos, no nosso interior, o sentimento do temor do Senhor cresça, né? Assim, eu não sabia que o negócio era assim. Eu não sabia que tinha tantas implicações positivas e tremendas. Salmo 115, versículos 12 e 13. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Amém? Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Salmo 147, versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor dos que o temem. Significa, quando alguém que teme o Senhor, Deus fica alegre. Que bom. Não é? Amém. Agora Provérbios 2, versículos 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha, nesse mundo que estamos vivendo hoje, nós sempre oramos, Senhor, me dá luz, me mostra as coisas, não é? Nós oramos muitas vezes assim, Senhor, me mostra. Se tivermos o temor do Senhor, nós vamos ver, né? Louvado seja o Senhor. Bom, Provérbios 8, 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. Quando há temor do Senhor, nós aborrecemos o mal. A questão, quando nós temos temor do Senhor, nosso sentimento muda. Se tem algo ligado ao mal, nós odiamos o mal. Não é ser tentado por ele e ficar ali, tá bom, eu vou deixar de lado, que pena. Não, odeia aquilo que Deus odeia, né? Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Você sabe que temer ao Senhor faz com que você tenha mais anos de vida? Não é uma maravilha? É assim, puxa, eu posso prolongar meus anos, hein? Está aqui. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Perguntamos aqui quantas mães tem, né? Se você temer o Senhor, seus filhos terão refúgio. Daí nós começamos a ver que esse temor do Senhor influencia toda a nossa vida. As pessoas ao nosso redor, o que nós fazemos, não é? Tudo. 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Fonte de vida. Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor
os homens evitam o mal. 19, 23. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. 22, 4. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que não temem ao Senhor prosperarem, não é assim? Daí fica ali com aquela inveja do pecador. Mas parece que ele não faz nada, ele ganha tudo. E eu aqui que fico, né? Em vez de pensar, mas eu fico aqui firme. Diz assim, não. Você deve perseverar todo dia. Haverá bom futuro. Não será frustrada a tua perseverança, né? A tua esperança. Amém? Agora, vamos ver Atos 9, versículo 31, falando da igreja agora. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Na igreja precisamos ter temor, não só na vida individual, mas na igreja. E 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Amém. Amadas irmãs, nessa noite, nessa parte inicial, nosso desejo é pontuar aquilo que nós falamos, para que tenhamos um fundamento para o que nós vamos falar amanhã. Mas eu acho que só com esses versículos que nós falamos, nós vamos ver que o temor do Senhor abre diante de nós um universo novo, né? Espetacular, que traz em si tantas promessas. E aí, nós estamos agora falando de mulheres que temem ao Senhor, não é? Nós vamos desenvolver isso amanhã. Mas hoje é só o fundamento, né? Firmes, temendo ao Senhor. Amém? Amém.